Olá, Food Nation! Estamos aqui mais uma terça-feira para falar sobre um assunto que é bem recorrente aqui no meu canal. O pessoal sempre mandando comentário e pedindo dicas, pedindo conselho para o assunto de compra de restaurante. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: vale mais a pena você comprar um restaurante existente ou vale mais a pena você começar um restaurante do zero? Essa é uma dúvida frequente na cabeça das pessoas. Tem vantagens e tem desvantagens. Óbvio, vamos começar pelas desvantagens. Você tem aquele sonho de ter o seu restaurante daquele jeitinho que você gosta, com aquela decoração que você vislumbrou, com aquele menu que você provavelmente criou, com aquela paixão que você tem e tal. Então isso é uma desvantagem. Você vai comprar um restaurante pronto, ele provavelmente não vai ser exatamente como você sonhou que seria o restaurante que você gostaria de abrir um dia. Mas eu queria que você pensasse bastante sobre esse assunto, porque tem muitas vantagens de você comprar um restaurante que já está funcionando. Você sabe das estatísticas, a gente sempre comenta aqui, quer dizer que os restaurantes têm um tempo, a grande maioria dos restaurantes tem um tempo de vida curta. Dizem aí as estatísticas que mais de 80% dos restaurantes fecham as portas até 2 anos de vida, que só 20% consegue sobreviver para lá de 2 anos. Quando você compra um restaurante que já existe, ele provavelmente já passou dessa estatística, ele meio que já se comprovou no mercado. A outra coisa que você tem que pensar é o seguinte: um restaurante que já funciona, você já tirou da frente todos aqueles perrengues que você tem na inauguração de um restaurante, que são muitos. Quem já abriu um restaurante sabe que são enormes os desafios de você montar um restaurante. Assim, desde você fazer toda a concepção, você contratar a galera toda, aí você erra na contratação, aí você tem que recontratar, você gasta muito dinheiro, aí você vai tirar todos os alvarás, você tem que fazer toda a sua lista de fornecedores, você tem que ter os clientes, você tem que ter as maquininhas de cartão de crédito, você tem que ter todos os sistemas implantados, você tem que ter a inspeção da vigilância sanitária, você tem que ter, enfim, é um monte de coisa para você montar um restaurante. Quando você compra um restaurante, e vou te contar uma coisa, tá cheio de restaurante para vender por aí. Você fala assim: bom, de repente não é o seu sonho aquele restaurante. Sabe o que eu falo muitas vezes para as pessoas? Beleza, você tem um sonho, né, de abrir aquele restaurantaço bacana do jeito que você pensou, mas você já pensou em, de repente, comprar uma operação menor, entendeu? Mais administrável para você que de repente é marinheiro de primeira viagem e quer aprender como funciona o negócio de restaurantes? Talvez a compra de um estabelecimento que já esteja funcionando seja muito mais interessante no sentido de negócio do que você começar do zero. Até porque você vai aprender o ramo de restaurantes, você vai estudar esse assunto numa coisa que já existe. Você não precisa inventar nada, você não precisa começar nada de zero. É difícil, essa curva do aprendizado é muito complicado. Quando você começa essa curva com uma coisa que já está funcionando, quer dizer que você já senta diretamente, você comprou o negócio, você já senta diretamente na cadeira de presidente e começa a atuar no seu restaurante, tem muitas vantagens, tá? E é isso que a gente quer discutir, isso que a gente quer ensinar para você como fazer para comprar um restaurante sem correr tantos riscos, porque envolve risco a compra de um restaurante. Você tem aquelas pessoas que já trabalhavam lá, que podem ser um passivo trabalhista. Você tem que conhecer muito bem aquilo que você está comprando para ter certeza de que você não está incorrendo num risco muito grande. Não é só o risco trabalhista, você tem o risco fiscal também dos impostos, que a gente sabe que muitas vezes nessa indústria de restaurantes os impostos não são pagos 100%. Enfim, tem muita gente que paga uma parte dos impostos, mas enfim, isso todo mundo sabe, mas é um risco que você, ao comprar um restaurante, você tem que saber que está incorrendo, tá? Que você tem que mensurar esse risco. Além disso, você, geralmente a pessoa quando está vendendo um restaurante é porque
eu estou dizendo geralmente, às vezes acontece de não. Às vezes acontece a pessoa está vendendo um negócio simplesmente porque quer sair do negócio, porque está estressado, porque brigou com o sócio, porque tem alguma coisa, o restaurante está andando bem, mas, enfim, não é o momento para a pessoa, ela quer se desfazer daquele negócio e talvez essa seja uma ótima oportunidade para você. Mas às vezes não é o caso. Às vezes você está comprando um restaurante que não vai bem. As pessoas colocam o restaurante à venda muitas vezes quando ele não está bem. Então você, como comprador daquele negócio, você tem que estudar muito bem os números daquele restaurante. Você tem que pensar muito bem por que a pessoa está vendendo aquele negócio. Tem que questionar, você tem que pesquisar, você tem que ir a fundo nessa questão, tá? Descobrir realmente, seja a pessoa é honesta com você e vai te dizer claramente por que ela está vendendo, ou seja, ela não vai ser 100% transparente com você e você tem que descobrir de outras maneiras, mas é muito importante. Se você não consegue verificar nos papéis, nas planilhas, nos números do próprio estabelecimento, você tem que verificar ficando lá, sei lá, 2, 3, as pessoas fazem isso, tá? É comum nesse mercado, as pessoas ficarem lá 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, verificando in loco os números para ter certeza de que não estão entrando numa roubada, que aqueles números que foram falados para ela sobre faturamento, sobre custos e tal, eles têm credibilidade, que você, empreendedor, consiga pelo menos montar a sua planilha daquele negócio que você está comprando o mais apurada possível, para você tomar essa decisão de compra, né? Para você saber o preço que você está pagando, se é um preço justo, se não é um preço justo. Então, as coisas principais que a gente tem que olhar, os números principais que a gente tem que olhar num negócio novo, num negócio que já está funcionando, enfim, que a gente se interesse por comprar, são basicamente 4. O faturamento, obviamente, você quer saber quanto que aquele negócio fatura, os custos dos insumos, que são altíssimos num restaurante, é uma das maiores despesas que você vai ter. A gente já comentou várias vezes o famoso CMV, né, o custo da mercadoria vendida, ele anda aí na faixa dos 30% a 40% do faturamento, então é um percentual significativo. Você tem que realmente mergulhar fundo para saber quanto que é essa despesa em relação ao faturamento, principalmente. Quanto que é a despesa de folha, tá, de pagamento, que também é outra despesa muito importante no restaurante, talvez tão importante quanto, às vezes até maior do que o próprio custo de insumos. E o quarto grande número que você tem que prestar muita atenção, que muitas vezes quebram um restaurante, são os custos de ocupação. E não é só o aluguel, às vezes você está instalado num condomínio empresarial que tem uma taxa de condomínio altíssima, você tem que incluir o IPTU, as despesas de água e luz, e gás, principalmente essas três, água, luz e gás, IPTU, condomínio e aluguel, que a gente chama de custos de ocupação. Pessoas, isso é uma coisa muito importante que você tem que ver num lugar que você está comprando. Quem é o time de pessoas que está lá dentro? Porque são as pessoas que fazem o local. Então é muito importante você bater um papo com todo mundo, você ver qual é o nível de motivação, de especialização que eles têm, se é legal, se eles estão no momento bom, se eles sabem o que eles estão fazendo, se eles curtem o trabalho deles, porque mal bem esses caras vão ser seus funcionários, né, caso você adquira aquele restaurante. Então esse assessment, né, essa avaliação da galera que trabalha naquele local que você está pretendendo negociar também é muito importante. Você tem que ser diligente. Quando você resolve entrar num negócio como esse através da compra de um estabelecimento, você tem que ser diligente. Óbvio, se você também resolve entrar nesse negócio através da construção do zero de um restaurante, você tem que ser mais diligente ainda. Às vezes você está querendo comprar um restaurante, tá? Mas pouca gente pensa nisso. Você fala assim, vou no site, eu vou ver os que estão com placa para vender, eu vou ver na região quem que está falando em vender restaurante por aí. Mas você já pensou em, de repente, se aproximar da pessoa? Você vê um restaurante que você gosta, que você curte, que você acha legal, que você acha que é a sua cara. Você já pensou em se aproximar do dono do restaurante e falar para ele, e aí, é legal esse restaurante, você está a fim de vender? Pô, é um absurdo? Não, você não está ofendendo ninguém. Você fala, pô, ao contrário, você está elogiando. Eu gostei desse restaurante, eu estou querendo entrar nesse mercado através da compra de um estabelecimento, você tem interesse em vender, você quer discutir a venda do seu restaurante, por que não se aproximar
diretamente das pessoas. No mínimo, a pessoa vai tomar um café com você, vai conversar sobre a região, sobre o restaurante, sobre o negócio. Enfim, vai que dá certo, vai que ela esteja realmente pensando em vender aquele negócio, ou que mesmo que não estivesse pensando, mas que você suscitou nessa pessoa esse negócio essa possibilidade de venda do negócio, e de repente você faz um ótimo negócio com um restaurante que não estava em nenhum site de venda, que não era uma oportunidade que estava no mercado. Outra coisa muito importante que a gente não falou ainda, que você tem que saber, é o seguinte: se você está vendo alguma oportunidade de melhoria naquele negócio. Por exemplo, você vai comprar um negócio, você está vendo oportunidade de aumentar o faturamento? Você está vendo a oportunidade de diminuir os custos? Porque se você não está vendo nenhuma oportunidade, se você não consegue perceber nenhuma oportunidade, seja de aumentar o faturamento, seja de diminuir o custo daquele negócio, talvez você não esteja fazendo um bom negócio. Como é que a gente faz um bom negócio? Quando a gente compra alguma coisa já existente e melhora aquele negócio, quando a gente agrega algum valor. Então, geralmente a gente agrega um valor através disso, ou de aumento de faturamento ou de diminuição dos custos. Você está conseguindo perceber naquele negócio que você está avaliando alguma dessas duas oportunidades? Isto também é uma coisa que você tem que ver. Eu espero que você tenha uma ótima semana, e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você manda pra gente, como sempre, a gente vai procurar te responder o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, você compartilha por aí com seus amigos, alguém interessado em adquirir um restaurante, você passa esse vídeo para eles. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, ou não curtiu a gente, não seguiu a gente nas redes sociais, a gente está em todo lugar. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, aqui no YouTube mesmo. Você clica no sininho que você vai ser o primeiro a receber o nosso conteúdo todas as terças-feiras. Um grande abraço, fica com Deus, uma ótima semana para você.